Olá, queridos amigos, eu sou o Padre Guilherme e hoje nós vamos refletir um pouco sobre os dogmas, sobre o dogma especificamente da Imaculada Conceição. Esse dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854 é o primeiro dogma da vida moderna da Igreja, o primeiro dogma mariano, porque dos 4 dogmas marianos, a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria, nós poderíamos dividir que os 2 primeiros pertencem à história da Igreja Antiga, por causa da antiguidade da proclamação desses. E os outros 2 fazem parte um pouco da história mais moderna da Igreja, porque em 1854, quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, e em 1950, quando o Papa Pio XII então proclamou a Assunção de Nossa Senhora. Mas hoje o nosso intuito é meditarmos, é estudarmos, refletirmos um pouco sobre o que é esse dogma, a Imaculada Conceição, que nós celebramos anualmente na liturgia da Igreja no dia 8 de dezembro, que inclusive é dia santo de guarda, dia de nós guardarmos esse dia com reverência, com devoção à Virgem Mãe de Deus. Então eu vou ler um trechinho de um texto da bula Ineffabilis Deus, que o Papa então proclamou esse dogma. Diz a Igreja: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, foi preservada, imune de toda mancha da culpa original, por singular privilégio e graça de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano. É importante nós entendermos aí e sublinharmos algumas coisas. Primeiro, foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Essa palavra preservada para nós é importante. Também é importante destacarmos no primeiro instante da sua concepção, seja no primeiro instante, não depois. E o pecado original, que é também importante que nós vamos entender um pouquinho mais. Além disso, em atenção aos méritos de Cristo. Em atenção, ou seja, pelos méritos salvadores de Cristo, ela foi imune, preservada de toda a mancha da culpa original. E vamos entender aí então. 2 conceitos são importantes. Primeiro, é a universalidade do pecado original. Todos nós, que descendentes de Adão e Eva pela natureza humana, pelo gênero, acabamos recebendo o pecado dos nossos primeiros pais. Se chama pecado original, que não requer uma culpa própria. Nós recebemos esse pecado já na nossa natureza, desde a nossa concepção, nós recebemos esse pecado. Então, é importante pensar essa universalidade do pecado original. É uma verdade de fé que todos somos concebidos no pecado e pelo batismo, então, somos lavados desse pecado original. Cristo vai sanar pelo mistério pascal o pecado original em nós. No entanto, na Virgem Maria, isso acontece de forma diferente. Em vista dos méritos e mesmo do mistério pascal de Cristo, a Virgem Maria não teve o pecado sanado. Ela nem sequer conheceu o pecado em nenhum instante da sua concepção. Ela foi preservada da mácula do pecado original. Isso para nós é importante entendermos, porque a bem-aventurada Virgem Maria, ela não teve essa solidariedade, que nós poderíamos chamar, que nós, seres humanos, temos como no pecado original, embora ela fosse ser humano como nós. Então, ela toda santa e toda pura. Nós devemos entender, então, a primeira, e você poderia se questionar, então a Virgem Maria não foi salva por Jesus? Sim. Só que a salvação nela não acontece como em nós, porque ela recebeu essa graça com preservação. E nós recebemos essa graça como um resgate. Ou seja, ela foi salva por Jesus
antes mesmo do mistério pascal acontecer. Na história da igreja, quem desenvolveu esse argumento tão importante foi um homem chamado Duns Scotus, que para nós o Papa reaproveitou esse argumento para então desenvolver todo o conteúdo dogmático. Então devemos entender isso. O pecado original existe e todos nós somos marcados, mesmo aquela criança. Olha, às vezes quando a criança nasce a gente diz, aquela criança parece um anjo, não tem pecado. No entanto, ela não tem pecado pessoal, mas carrega o pecado original. E pelo batismo, e por isso batizamos as crianças cedo, ela é lavada do pecado original e então resgatada por Cristo. Maria Santíssima foi resgatada por preservação em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo ofício que deveria exercer de ser mãe do Salvador, mãe de Deus, como nós proclamamos no primeiro dogma da Theotokos. Por isso, ela não participa dessa solidariedade no pecado original e nem nas suas consequências. Por isso ela é preservada do pecado original, da concupiscência que ele gera e também, evidente, da tendência para o pecado e mesmo do pecado pessoal. Por isso poderíamos dizer que ela tem a humanidade na sua integralidade. Se você meditar bem, você vai pensar, quem foi a mulher que foi criada por Deus sem pecado original? Eva. A Virgem Maria é a nova Eva, a mãe da nova criação, daqueles que são resgatados em Jesus Cristo. E por isso é tão bonito esse dogma, porque a nova Eva, a Virgem Santíssima, ela é aquela que, preservada do pecado original, corrigiu a desobediência de Eva, assim como Jesus, que também foi concebido de forma sobrenatural por ação do Espírito Santo, sem o pecado, evidente, por ser Deus, mas também para nos dar a certeza que Ele é o novo Adão. E aí nós compreendemos bem a humanidade na Virgem Maria na sua integralidade, porque o pecado, embora exista na nossa humanidade, não foi para isso que Deus nos criou. Então, vemos aí que a Virgem está na humanidade equilibrada, resgatada. Ela foi salva, repito, por Jesus, mas por preservação. Então não teve aí em sua vida esse momento o pecado original, nem o pecado pessoal. Pelos méritos de nosso Senhor, não permitiu que ela, ao menos, fosse tocada pelo pecado. Por isso dizemos, ela é toda santa, toda pura, que nós veremos. Você poderia dizer assim, mas padre, onde que isso está na Bíblia? Nós temos textos que indicam e que a igreja usou para entender esse mistério da fé. Vamos lá. O primeiro, Gênesis 3,15, quando o pecado original aconteceu, Deus diz então, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A serpente aqui é o mal, e a descendência da mulher. A palavra mulher aqui é importante, porque nos remete a outros textos bíblicos. Mulher, minha hora não chegou. Segundo como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, Jesus foi enviado por Deus Pai, nascido de uma mulher, na plenitude dos tempos. A mulher, então, no Apocalipse, vestida de sol. Essa nova mulher, essa mulher, é então a Virgem Maria. Evidente que no Apocalipse de São João, esse texto também se aplica à igreja. Mas aqui nós queremos frisar em relação à Virgem Maria. Ela é a descendência da mulher que deve combater, que deve então ir contra, tem essa inimizade de morte entre o pecado e ela, entre a serpente. A serpente é o símbolo do mal, é o símbolo do pecado. A inimizade, a descendência de Eva, também Maria, é essa imagem, então, daqui nós podemos compreender. A mulher inimiga da serpente, a mulher inimiga do mal, a mulher inimiga do pecado. A Eva, de outrora, que cometeu o pecado, e agora a Eva que restaura a história. O segundo texto que nós poderíamos ter
compreender um pouco é Lucas 1:28, na Anunciação, que nós conhecemos bem, quando o anjo Gabriel, no 6º mês da gravidez de Isabel, vai então àquela cidade de Nazaré falar com a Virgem Maria. E lá ele diz: alegra-te, cheia de graça. Ou seja, para que nós ficou numa linguagem um pouco talvez mais latina, ave cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Aí está uma beleza muito grande, porque o anjo diz cheia de graça. É um termo que não aparece em outras passagens das Escrituras. Ninguém foi saudado desse modo. E é cheia de graça, que em latim fica gratia plena, mas também em grego é tão bonito, que caritomene, ou seja, aquela que é cheia da graça, aquela que encontrou, tem plenitude da ação de Deus, porque a graça é a ação de Deus, é aquela que foi preservada de toda mácula, que está em perfeita comunhão. Na Igreja Oriental, né, que também é católica em alguns ritos, chama a Virgem Maria de Panagia, a toda santa, ou seja, toda santa, toda pura, ela que não conheceu a mácula do pecado. Alegra-te, cheia de graça, por ser livre então do pecado original. A Virgem Maria também é livre da inclinação a desejos desordenados, ao que nós poderíamos chamar também de concupiscência, a inclinação para os desejos desordenados ou pecaminosos. Por isso, a santidade da Virgem Maria coincide com a excelência nas virtudes humanas, morais, e pela graça nas virtudes teologais. A Virgem Maria, por isso, é modelo também de virtude. Ela que não foi concebida foi concebida sem pecado original, é também modelo de virtudes humanas, que ela não era propensa e cultivou, de virtudes teologais que a graça atuou nela. Por isso, nesse mês mariano, peçamos sua graça, sua intercessão para nós, para que possamos alcançar também, no decorrer da nossa vida, chegar um pouco próximo da Virgem, um pouco próximo da sua estatura. Que Deus nos abençoe, que a Virgem interceda, a Imaculada Conceição. Agora que nós entendemos bem como ela é importante, Deus quis construir uma casa toda santa, toda pura, para que seu Filho habitasse. Porque o primeiro lugar, antes que ele pisasse na Terra Santa, foi no ventre de Maria. Ali tudo santo, todo puro, para acolher nosso Senhor. Por isso que Deus te abençoe, derrame por intercessão da Virgem Maria a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.